Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre amostra e reamostragem. Eu vou estar no capítulo 5 do livro Tidy Modeling with R do Max Wynne e da Julia Silg. E no vídeo anterior eu falei um pouco sobre a transformação, né, que a gente fez na variável de resposta, aplicando apenas o log 10, né, para corrigir uma distorção à direita, né, uma assimetria à direita. Geralmente quando a gente recebe os dados, né, a gente dá uma arrumada melhor, né, que a gente chama de tidy data, né. Então, para quem trabalha com Business Intelligence, deve estar acostumado com um termo também chamado ETL, né, o Extract Transforming Load, onde a gente extrai dados de diferentes fontes, faz uma transformação, por exemplo, vem de uma fonte, o número está em numérico, mas está separado por vírgula, o outro está separado por ponto, então ele entra como texto. A gente precisa fazer esse ajuste, né, de um que está com vírgula, outro está separação de milhar, está com ponto, vem como texto. A gente precisa transformar isso. Um vem, por exemplo, uma série temporal vem em mês e a outra vem em dia. A gente precisa equilibrar esses dados, então a gente faz todos esses ajustes para deixar o dado adequado para uso. Tá? Então essa é a parte da arrumação dos dados que a gente chama, ok? Então no vídeo anterior a única aplicação que a gente precisou fazer é aplicar o log 10, né? Como é um conjunto de dados estruturado já para o livro, então a gente não precisa fazer tanto essa arrumação. E nesse vídeo eu vou falar sobre a reamostragem aqui, que a gente chama de split. Então quando a gente vai fazer um modelo de machine learning ou de deep learning, por padrão a gente separa em treino e teste. Né? Então é como se eu fosse fazer a tabuada, né, de 1 ao 7. Então eu treino, né, um aluno, uma pessoa na tabuada, né, do 1 ao 7, e depois eu vou, né, ele não teve acesso à tabuada do 8, 9 e 10, eu vou lá e faço teste para saber se ele aprendeu a multiplicar e não apenas decorou a tabuada. Né? Então eu pego a do 8, a do 9 e a do 10 e faço esse teste. Então geralmente é assim que funciona com modelos também. Okay? Então eu uso treino e teste. Né? Só que aí eu coloquei aqui que eu tenho validação, reamostragem, em que situação que a gente utiliza cada um deles. Então, imagina que treino e teste é padrão, né, e o restante aqui vai depender. Né? Então, imagina que eu tenho lá vou fazer um modelo, mas eu não tenho pré-processamento, eu já fiz o pré-processamento, né, não vou depender de vários. Né? O modelo já escolhi, uma regressão linear, e o ajuste de hiperparâmetro também já escolhi, está tudo sob controle. Então o que eu faço? Eu posso, ao invés de fazer um conjunto de treino e um conjunto de teste só, eu posso emitir um de validação. Então eu treino o modelo, valido ele, perfeito, é isso aqui que eu quero fazer, tem mais algum ajuste, alguma coisa que eu preciso, então vamos voltar, você não usou o teste ainda, só a validação, então dá tempo da gente voltar, ajustar e seguir em frente, ok? Então depois aí no final eu uso o teste. Então eu uso validação logo de início. Em qual situação eu não usaria o validação e eu optaria por usar o reamostragem? Em situações em que eu posso ter mais de um tipo de pré-processamento. Então eu posso ter um modelo simples, de base, eu posso ter um modelo com interação, eu posso ter um modelo utilizando spline, que é o que a gente vai ver lá nos capítulos posteriores do livro. Eu posso ter diferentes tipos de pré-processamento. Eu não sei qual deles é o mais adequado, eu tenho dúvida. Né? E o modelo também eu não sei qual dele é o mais adequado. Eu estou em dúvida. Eu não sei se eu uso regressão linear, se eu uso XGBoost, se eu uso Random Forest. Né? E dentro desses modelos também tem um ajuste de hiperparâmetros que eu também não sei. Tem uma série de hiperparâmetros dentro do XGBoost que eu não sei qual que é o mais adequado. Então eu preciso fazer um tuning de hiperparâmetros também dentro do modelo XGBoost geralmente. Okay? Então nessas situações eu vou precisar de mais quantidade de dados ali. E para isso eu emito o que? Eu faço reamostragens. Né? Eu pego outros conjuntos de dados. Então dentro essa parte de treino eu venho aqui um pedaço dele e faço uma reamostragem utilizando VFoG Cross Validation, por exemplo, né, que imagina uma urna onde eu tenho um número de 1 a 100
e eu vou lá e faço a reamostragem novamente, pegando 70 desses números para fazer o modelo e 30 números para testar o modelo. Mais 100, pego 70 para treinar, 30 para testar. E assim, se eu colocar v-fold cross validation, v igual a 5. Então eu vou colocar 5 vezes, eu vou pegar 5 porções dessas para treino, 5 porções dessas para teste e assim por diante. Tá? Usando o v-fold cross validation com um número aleatório. Tá? O Bootstraps, o processo é o mesmo, só que ao invés de pegar um número aleatório ali e deixar ele fora do cesto, né, da urna, eu volto ele para a urna novamente. Então há uma probabilidade de eu pegar esse número de novo. Então isso aí faz parte do Bootstrap. O Rolling Origins é um pouco diferente, né? Imagina que eu tenho uma série temporal, então eu não posso ir lá e fazer uma remostragem com um número aleatório. Não é adequado que eu faça isso, né? Eu posso fazer, posso, mas é adequado? Talvez não, né? O que acontece? Geralmente em séries temporais eu uso um período, né? Por exemplo, imagina que eu vou fazer um modelo de 2000 até 2023. Então eu vou usar para treinar de 2000 até 2018, por exemplo, né? E para testar o modelo de 2019 para frente. Tá? Então eu vou utilizar uma sequência, né? Um valor de uma ação. Então há uma variação em relação ao valor de ontem. Então é importante que eu faça esse tipo de reamostragem, né? A partir de uma sequência e não aleatoriamente. Okay? Então nesses casos aqui a gente usa o Rolling Origins. Tá? Então a gente vai ter aqui no capítulo 5, então ele vai estar falando sobre o Spanning Your Data, né? Então ele vai estar citando ali Data Budget, que são porções, né? Como que eu divido essas porções, né? Para usar, para treinar, para testar, para validar. Né? Tem diferentes métodos aqui que ele mostra. Então aqui ele já vai mostrar o tradicional, né, que a gente usa, com a proporção que eu posso estabelecer aqui, 80, 20, por exemplo, 80 para treino e 20 para teste, mas por padrão é 70, 30. Aqui a gente vai ter o training e testing, então aqui eu já estou construindo os conjuntos de dados com as funções training e testing. Aqui no caso, imagina que eu tenho um conjunto de dados que tem um desbalanceamento de classe. Né? Eu tenho lá a feira de cães novamente, né? E eu vou usar um exemplo exagerado. Eu tenho 100 cães e apenas 10 deles são Pinscher e o restante é tudo São Bernardo. Então há uma probabilidade muito alta de quando eu for fazer uma amostragem, eu pegar mais São Bernardo ou tudo São Bernardo. Certo? Quando eu coloco strata, ele vai lá, ele estratifica pela classe Pinscher e faz uma reamostragem. Estratifica pela classe São Bernardo e faz uma reamostragem. Tá? Então ele de certa forma ele trata esses desbalanceamentos de classe, evitando que há uma probabilidade muito grande de ter só um tipo de classe dentro daquela reamostragem. No caso do preço dos imóveis, como não é classe, ele separa em intervalo interquartil. Então ele faz uma amostra aqui dentro, então ele pega aqui, ó, treino e teste, treino e teste, treino e teste, treino e teste. Então ele já trata isso, é bem interessante o jeito que a engenharia com que foi feita essas funções aqui. Aqui a gente tem de validation split, né, que basicamente tem a mesma. Aqui a gente vai ter a proporção, né? Só a proporção que é diferente, então eu pego 60 para treino, 20 para teste e 20 para validação. Né? Aqui no caso, aqui é padrão. Eu posso mudar, obviamente. Aqui é a forma, né? Eu crio para treino, teste e aqui valida. Eu usei alguns exemplos aqui do capítulo 10 também. Então, nesse caso aqui, ele mostra aqui como que é feita a reamostragem. Então, a minha sugestão é que observe mais as ilustrações, né? Para entender como que é o processo. Então, a gente pega aqui, ó, faz o teste, joga ele, deixa ele lá reservado. Depois, dentro do conjunto de treino, a gente faz uma reamostragem aqui, ó, em treino, teste, treino, teste, treino e teste e assim por diante. Né? Isso é o modelo padrão. Aqui no Cross Validation, ó, usando o V igual a 3, né? 3 folds. Então aqui ele pega, ó, um treino, teste. Note que é todo bem diferente. Ó. Treino, teste. Todos eles são diferentes. Aqui, cada cor dessa aqui, ó, né, e formato, ela significa um tipo de amostragem. Vamos ver aqui esse aqui que é legal também, ó, que é o validation. Então ele joga o teste e já deixa reservado. Dentro do conjunto de treino ele faz
pega uma parte aqui para treinar e outra parte para validar. Então aqui a gente tem o Bootstrap, que ele pega o número aqui, volta ele, aí pega outro número, volta ele novamente. Então há a probabilidade de eu pegar o número 1, por exemplo, duas vezes. Aqui a gente vai ter o for, que é o Rolling Origins, então aqui a gente vai ter o conjunto de dados de time series, né, de 1 a 15. Então ele pega, ó, no primeiro resample pegou de 1 a 8 para treino, 9, 10, 11 para teste. Depois ele fez uma sequência, ó, 2 a 9 para treino, 10 a 12 para teste, 3 a 10 para treino, 11 a 13 para teste e assim por diante. Tá? Então a ideia é mais olhar as figuras para entender a mecânica, né? Porque os dados aqui, que ele vai estar citando, como ele fez aqui no capítulo 10, então vai ter várias coisas que a gente vai pegar no capítulo 6, 7, 8 e 9, que vai estar dentro do capítulo 10 ali, então se está acompanhando pelo livro não vai entender muito bem. Tá? Mas a ideia geral, foi bem interessante ele colocar isso no capítulo 10, porque como ele precisava, para fazer a remostragem, a gente precisa entender algumas coisas dos outros capítulos, então foi bem inteligente mesmo a forma de colocar isso aqui, a remostragem lá para o capítulo 10, ok? Mas eu vou fazer alguns exemplos aqui só para a gente ter em mente. Então eu vou lá. Eu deixei todo o código aqui pronto, para não demorar muito a digitação. Então eu vou usar os pacotes aqui, o tidyverse, tidymodels, tidyquant, quantmod e scales, tá? Então o tidyverse para manipulação de dados, tidymodels para construção de modelos, a gente não vai fazer, mas é o init split, né, só a separação. O tidyquant eu vou usar para extrair dados do Federal Reserve, quantmod também, o scales mais para mudar a escala dos gráficos. Então deixa eu fechar isso aqui. Então o conjunto de dados aqui a gente vai usar o AIMS, e aqui a gente vai usar o split normal. Então aqui que a gente está fazendo aqui, a gente está pegando o split do conjunto de dados AIMS e fazendo o extrato no sale price aqui, porque para ele lidar com desbalanceamento ou distorções de preço, né? Se tiver um preço muito elevado em uma parte do conjunto, ele faz um extrata e evita isso. Então a gente pega o split. Quando a gente pega o split AIMS, a gente vê que aqui já saiu, ó, treino, teste e o total. Tá? Então aqui já não tem conjunto de dados, é apenas um index, né, um índice para sinalizar que aqueles pontos de dados ali eles estão alocados para fazer treino, teste e o total aqui. Então a gente, para chamar e construir o conjunto, a gente vai precisar usar a função training dentro desse objeto aqui split, que vai montar o conjunto de dados de treino, teste e assim por diante. Então se eu pegar aqui, ó, train AIMS, então aqui ele já saiu os dados, ok? Beleza, agora vamos para o validation split, né, que muda pouca coisa. O que muda é aqui a função. Então eu vou usar a função initial validation split. O restante tudo igual. Para treinar, mesma coisa, training. Aqui eu vou ter uma função adicional, que é o validation, né? E aqui o testing, tá? Então no caso aqui, ó, agora eu já tenho o val aims. Vou pegar o glimpse aqui que eu acho que fica mais fácil de ler. Glimpse. Ok. Então aqui eu já tenho o conjunto de validação também. Vamos voltar aqui, que eu vou mostrar o seguinte. Como que ele separa aqui, ó. Que eu não coloquei a proporção. Por padrão, ele separa aqui, ó. Treino, validação e teste, praticamente o mesmo tamanho, ok? Então aqui eu já criei o dado de validação. Agora tem outra forma que eu vou criar uma amostra de time split. Então eu vou pegar, como o AIMS dataset não é uma série temporal, eu vou usar aqui uma função do tidyquant. Então eu vou buscar aqui, ó, esse DGS10, é o título do Tesouro Americano, e eu vou usar o get, a função get, que é economic data, né, que ele vai trazer dados do Federal Reserve. Então ele buscou aqui, aí se eu pegar aqui, ó, data 10 year e der um head, então ele vai sair aqui os dados do título do Tesouro Americano de 1º de 1 de 2013, né, e a taxa, né.
Não é o preço, é a taxa. Então aqui eu vou gerar um gráfico aqui só para a gente ter uma ideia. Então aqui é a taxa que está pagando os títulos do Tesouro Americano de 10 anos. E aqui eu vou fazer a separação entre os conjuntos. Então aqui eu uso uma função chamada Initial Time Split. Como é uma série temporal, eu vou usar isso aqui. Aqui, se eu pegar Split 10 Year, então novamente ele vai trazer aqui os índices que a gente vai usar. E aqui eu usei a mesma função lá de cima, Training, Testing. Ok? Então eu já vou ter aí o conjunto. Só que aí eu faço o seguinte, ó, tá vendo aí? Eu peguei um tail aqui, que é o final do treino, ó, vai ser do dia 15/1, e o início do teste. Ó, tá vendo como ele não é aleatório? Então ele saiu do dia 15/1, né, o último registro que tem no conjunto de treino, para o primeiro registro que tem no conjunto de teste, 18/1. Então ele já pegou na sequência de 15 a 18 logo no início, né? Ele não fez um registro aleatório. Então quando eu pego esse cálculo aqui, é a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Então aqui a gente já vê o intervalo de data. Ok? Eu posso aplicar um lag também. Então existe qual situação, né? Imagina que você vê lá quem trabalha com finanças, por exemplo, vai ouvir muito isso aí. A curva de juro nos Estados Unidos, o longo contra curto, ela virou, né? E toda vez que que a curva de juros americana vira, né, para negativo, tem uma recessão com 6 meses adiante, né? Será que consigo modelar isso e retornar alguma probabilidade de ter uma recessão? E como ele é daqui 6 meses, o que eu preciso? Eu preciso de um lag, né? Eu preciso usar um lag de 6 meses, né? Então eu consigo fazer um initial split e usar o lag. Então aqui eu coloquei um lag de 20 dias, só para a gente conseguir ler o intervalo mais facilmente. Então aqui as funções é a mesma, training e testing. Aqui o tail, que é a última data. Aqui vai ser a data inicial do conjunto de teste. Ó, a gente já vê que já teve um lag. Então ela começou no dia 15/1. Aqui o teste já começou no dia 21/12 de 2020, ou seja, ela voltou no tempo, né? Praticamente 20 dias. E aqui a gente tem lá o intervalo e a gente já vê que tem um lag ali. Então a gente já consegue fazer esse tipo de split ali também, ok? Sem precisar fazer muito esforço, né? Outra função que a gente pode estar vendo aqui é o resample normal que a gente usa, né? Então eu vou pegar lá no Ames Dataset. Então eu vou usar aqui o V-Fold Cross Validation, a função. Aqui eu vou usar o conjunto de treino. Lembra que eu falei que a gente pega do conjunto de treino para fazer a amostragem. A gente faz a extrata aqui para lidar com distorções, né, assimetrias, e coloca uma quantidade. Geralmente é 5 e 10. No livro já está indicando que é 10, o mais adequado. Mas vamos colocar 10, né? E aqui ele vai criar o resample. Então ele já criou várias reamostragens aqui, ó. Poderá ser usado aí para a gente fazer ou ajustes de hiperparâmetros, ou usar modelos diferentes, recipes diferentes, né, que a gente pode fazer usando o Workflow Set, por exemplo, que a gente vai ver um pouquinho. A gente já viu lá atrás, mas a gente vai ver novamente acompanhando o livro ali. Então a gente vai ter isso aqui. Agora, uma pergunta, né? Como que eu sei, né? Cadê os dados, né? Então eu tenho uma função aqui chamada Analysis. Então, Analysis, e eu vou pegar Resample, por exemplo, Resample Ames. Ó, eu vou dentro do Resample Ames eu vou ter os splits, e aqui eu vou colocar o split 1, por exemplo. Olha lá, ele já traz ali para mim, tá? Então eu tenho os dados ali. E o dado de teste, ao invés de o Analysis, tenho Assessment. Ok, então ele já tem os dados ali, tá? E por que eu tenho que usar essa função? Na verdade a gente não usa ela, né? A gente apenas cria esse resample aqui para, novamente, é um objeto de index, para sinalizar que aquilo ali são índices que eu vou usar como reamostragem. Por quê? Porque se eu for guardar todos esses dados aqui na memória, vai ficar muito grande, né? Então não é uma forma inteligente do R fazer isso, tá? Então ele reserva os índices ali. Se eu precisar mostrar para alguém, olha, isso aqui que são os dados que vão ser usados, a gente pode estar usando aquela função ali, análise e assessment, ok? Resample time split, então a gente vai usar o rolling origins aqui. Então eu tenho a função rolling origins, eu vou usar a função train 10 year lag,
E eu vou começar aqui com 50 e vou fazer o assessment com 10. Então vamos ver como é que ele sai. Resample. Aqui. 50 com 10, 51, 10, 52, 10, 53, 10, 54, 10, 55, 10 e assim por diante. Então eu pego 50 para treino, 10 para teste, 50 para treino, 51 para treino, 10 para teste e assim por diante. 59, 10. A gente viu lá no livro lá que ele começa com uma sequência e depois ele vai aumentando um. Né? Eu posso colocar não cumulativo também. Resample Group. Então vamos lá. Lembra que eu falei lá no início do Empty Cars? Então eu posso criar um resample a partir de grupos específicos. Então aqui eu estou fazendo o seguinte, ó, eu quero criar uma reamostragem mais com um conjunto empty cars mais agrupado por cilindro. Então se eu pegar aqui, ó, car split, então eu vou ter aqui, ó, treino, teste e aqui o total. Train data. Então eu tenho 6 e 4, certo? E eu tenho test data, que eu vou ter só 8 cilindros, ok? Então eu consigo fazer isso também. Bom, imagina agora que a gente precisa fazer um agrupamento por ano, por exemplo. Então eu vou usar aqui um QuantMod e vou puxar aqui um artigo chamado EWZ. O EWZ ele representa o Ibovespa, né, o índice da Bolsa Brasileira em dólar, ok? Então eu vou plotar aqui 2007, só 2007? Não, vamos pegar o seguinte, aqui. Então vamos plotar esse aqui. Então eu tenho aqui o índice da Bolsa Brasileira em dólar, né, de 2007 até 2023. E eu vou transformar isso aqui em... Eu estou transformando aqui, ó. Eu vou Fortify Zoo, transformando esse cara aqui em um data frame. E depois eu estou fazendo um clean names só para ele deixar o above USD. E vamos pegar aqui glimpse. Ok. E aqui, ó, eu estou pegando, transformando ele primeiro em um data frame e depois reduzindo o tamanho das letras aqui para minúsculo. Okay? Basicamente é isso que eu estou fazendo. E aqui eu vou usar uma função chamada mutate dentro do index aqui, dentro do ano aqui, tá vendo? Index. E aqui eu vou agrupar. Então eu vou fazer o seguinte, vamos ver se eu consigo fazer aqui por partes. Então aqui, ó, eu coloquei o ano, tá vendo? Aqui eu vou agrupar. Olha lá, ó. 2007, 2008, 2009 e assim por diante. Então, e aqui eu vou fazer uma reamostragem agrupando por ano. Então vamos pegar aqui, ó, um resample above USD. Então eu vou ter aqui, ó, 5 anos treino 1, 5 anos treino e um teste, 5 anos treino e um teste, 5 anos treino e um teste e assim por diante, tá? E como é que eu faço para extrair os dados? Eu venho aqui, ó, 2000, aqui eu tenho, né, o resample above, que é isso aqui que eu criei, o splits, e eu estou pegando o segundo aqui, tá? Então vamos pegar o primeiro. A primeira reamostragem. Então eu tenho aqui, ó, análise 2007 até 2011 para treino, 2012 para teste. E o segundo? Opa, segundo para treino e segundo para teste, e assim por diante. Então é muito útil essas funções de reamostragem, quando principalmente em situações que a gente precisa fazer ajustes de hiperparâmetros e vários tipos de modelo, ou usando o workflow set com diferentes tipos de pré-processamento. Então acho que é isso que eu queria mostrar, espero ter ajudado, um grande abraço e até o próximo vídeo.